Olá pessoal, hoje estamos iniciando mais um capítulo do Você Licitante, nosso podcast sobre licitação. Nosso canal que escuta empresários, contadores, advogados, promotores, juízes, enfim, toda uma sociedade que tem sempre uma interação com você, que é uma pessoa também comum, que também tem a sua profissão, e esses caras têm uma experiência de vida que vale a pena ouvir, e eu agradeço sempre o convite, tá? Nós estamos hoje com Gilmar Sadlowski. Ele foi vice-presidente da Associação Empresarial de Itaiópolis, tá? De 2015 a 2018, então muito tempo, tá? E hoje, atualmente, ele é presidente, tá, da Associação Empresarial de 2019 a 2022. E eu sei que sempre esteve também envolvido com o ramo empresário, com a Associação Empresarial aqui da cidade. E, Gilmar, gostaria de saber o seguinte, tá? Quem é você? Como que você se tornou um empresário? Qual é a tua história de vida? E assim, eu quero que conte desde lá da infância, até para todo mundo te conhecer, saber quem é mesmo, Gilmar. Olá, então obrigado aí primeiramente aí pelo convite, Kleber, que bom estar fazendo isso, a gente está transmitindo aí um pouco do nosso conhecimento e talvez a experiência e vamos torcer que essa experiência sirva para muitas pessoas, né? E com certeza, esse teu trabalho aí vai abrir o caminho ou iluminar muitas pessoas, isso é muito interessante. Assim, ó, da minha forma de vida, da minha história, eu vim para Itaiópolis eu tinha um ano de vida, né? Eu nasci em 72 e o meu pai veio para Itaiópolis em 73. Então, o meu pai, ele sempre quando ele veio para Itaiópolis, muitos não sabem, mas o meu pai montou o primeiro posto Ipiranga aqui em Itaiópolis, que hoje é o atual posto Piedade, que já foi Magsul, que já foi... Então parece que assim, a gente já cresceu no ramo, né? Então meu pai teve o posto, esse posto ficou lá até meados de 78, e depois ele acabou fechando o posto e abriu um comércio, que era um armazém, né, de secos e molhados. E já nessa época, a gente já desde criança, aí, com seus 4, 5, 6 anos, a gente sempre estava junto ali no comércio, o pai com a mãe trabalhavam, então a gente tinha que estar junto. Daqui a pouco o pai alcançava alguma coisa e já estava repondo uma prateleira, né? E eu digo assim, e com isso a gente foi crescendo, trabalhando e a gente nunca deixou de estudar, de brincar, mas a gente sempre tinha o nosso compromisso lá de já trabalhando, porque eu acho que isso só engrandece a pessoa, né? Eu sou a favor que trabalhe desde cedo, que comece ajudando os pais em casa. Eu sempre digo assim que hoje seu pai ou uma mãe pedir para a criança arrumar uma cama ou tirar um prato da mesa, isso já é um incentivo de trabalho, de um aperfeiçoamento pessoal, né? Então, assim, a nossa história é isso aí. Eu sempre conto, né, que eu sempre trabalhei ali já desde os 6 anos de idade. Depois meu pai tinha um armazém, eu sempre ajudando o pai no armazém, né? E a tua empresa hoje, a Sadlowski, ela iniciou como? A Sadlowski, o Material de Construção, ela foi assim, ó. Então, se a gente for contar mais um pouco da história, né? Então, quando o pai comprou ali esse estabelecimento que a gente está hoje, então o pai primeiro tinha um armazém de secos e molhados, e depois esse armazém acabou fechando, virou um supermercado, do supermercado voltou para um armazém, e aonde era o supermercado, que é a atual loja hoje, quem começou essa loja ali foi o falecido Vinícius Marciniak. Ele começou essa loja ali, o pai tinha alugado o estabelecimento para ele e o pai tinha um armazém ao lado. E o Vinícius tocou pouco tempo, um ano mais ou menos. E daí em 1989, mais ou menos 88, o pai assumiu o material de construção. Então ficou eu e a minha mãe cuidando do armazém ao lado. E nessa época você tinha quantos anos? Eu nessa época eu estava com 12 para 13 anos. Né? Eu e a mamãe ficamos ali cuidando ali. E o pai e o meu irmão no material de construção. E daí quando começou a expandir o material de construção, nós acabamos fechando o armazém. Né? E ficamos só com o material de construção. Que esse já é uma história bem longa, porque o material de construção hoje já está com 32 anos, né? De quando o pai abriu ele. Já. Né? Então... E me diga uma coisa, teu time de futebol tem
uma preferência? Alguma Olha, coisa? Kleber, eu digo assim, ó. Mudando já de assunto? Eu digo assim, time de futebol, eu digo que eu sou vascaíno, mas... Então vamos mudar de assunto, que, então? Só que assim, ó, eu sou um vascaíno que não assiste futebol. Eu sou um vascaíno que, assim, ó, se você me perguntar hoje se o Vasco tá em algum lugar, eu digo não tem. Eu brinco com o pessoal, assim, que eu sou vascaíno porque o tempo lá do Roberto Dinamite e do Zico, então cada um tinha um lado. Então eu digo que eu tinha esse lado Vasco. Mas não, infelizmente até não sigo futebol. Gosto de assistir jogo da Copa hoje, né? E empresário? Tem uma lenda que empresários sempre tem uma rotina. Você tem rotina pré-definida ou você vai trabalhando conforme as coisas vão acontecendo? Eu acredito sim. Ó, o empresário, primeiro de tudo, uma coisa que eu aprendi na vida empresarial é que você tem que montar um time. Já que você falou de futebol, vamos usar essa palavra. Você tem que montar um time, você tem que montar uma equipe, que essa equipe você consiga delegar as funções. Né? Então eu, como empresário, hoje estou sozinho, mas eu já tive mais 2 sócios, né? Então, quando a gente era mais sócios, cada sócio cuidava de uma função, né? Teve uma época lá que eu atendia só o balcão e cuidava das cobranças, né? Daí lá um sócio meu cuidava da parte de entrega, o outro sócio cuidava da administração. E eu digo hoje, então eu tive que delegar essas funções, né? No começo eu comecei a abraçar tudo sozinho, usando o termo, né? Mas não consegui, você não consegue, né? Então, ao longo do tempo, aí a vida vai ensinando também muita coisa e também eu digo assim, foi através da associação comercial também, né? Trazendo cursos aí, eu acabei fazendo cursos e a gente sempre consegue aprender e melhorar um pouco. Nesses cursos, eu vi que dava para mim delegar mais as funções, confiar mais nas pessoas que estavam ao seu redor e você é muito mais fácil, em vez de você mandar 5 ou 6, você conversa com uma pessoa e essa pessoa comanda lá 5 ou 6, né? Até porque, né, só te cortando, é mais fácil você vender o teu produto, você está lá na ponta, atendendo um cliente melhor, às vezes fazendo um negócio, do que você ir lá digitando nota, né? Não sei, acredito eu. Né? É mais ou menos isso, é que nem eu, por exemplo, sim, e outra coisa que eu digo assim, para você ser um empresário, para você tocar um estabelecimento, nunca queira começar no topo. Você tem que começar aprendendo a fazer tudo. Se você não sabe, tipo assim, você tem que ter não precisa saber tudo, mas você tem que ter um conhecimento de tudo que você faz. Então, por exemplo, eu comecei o material de construção fazendo entrega, depois passei a atender balcão, cheguei a trabalhar na parte de contábil ali, de lançar notas e coisas, que até é uma coisa que eu digo assim, sempre estudei só no Virgílio Varzi, né? Então no meu currículo hoje eu sou formado em técnico contábil, mas isso porque na época o Virgílio tinha 2 formações, né? Técnico em contabilidade e magistério. Então como eu fui para essa área de técnico contábil, eu gosto de números, né? E hoje então eu fico mais na parte de administração financeira, hoje, né? Mas que nem eu disse, a gente tem que conhecer todo o processo. Que nem às vezes muita gente fala, né? Se você quer mandar, você tem que saber fazer. Porque se você não sabe fazer, como é que você vai dizer se isso está certo ou está errado? Então você, não digo que você tem que ser um expert em tudo o teu negócio, mas você tem que ter uma noção. Você veja você falando em processo, quando eu converso às vezes com os meus alunos ou com o pessoal que está interessado em entrar no mercado de licitação, né? Hoje eu tenho uma empresa que presta esse tipo de assessoria e é justamente isso que eu falo, né? Hoje eu sei fazer todas as etapas, desde fazer um cadastro simples de um MEI, de um SICAF, de aquela parte operacional, né? Obviamente que eu delego já essas funções porque eu preciso atender outras situações no meu cotidiano e até porque senão você fica travado. Mas é justamente isso, né? Consigo fazer todas as tarefas e eu, na minha equipe, gosto também que cada um aprenda também e revise às vezes o trabalho do outro para, né, ir ficando um pouquinho melhor. Porque nós que mexemos com documentos, apesar de não estar registrando nota, não estar verificando o produto, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, quando o cliente vem até nós. Tá? Mas é justamente isso. Me diga uma coisa, e hoje se fosse para... quero abrir uma empresa nova, empreender. Você acha que está fácil hoje no Brasil? Não está fácil no Brasil empreender, porque você tem assim uma carga tributária grande, você tem uma responsabilidade muito grande.
E assim também, Kleber, se você, a hora que você, não sei se já teve a oportunidade de conversar com algum contador, mas a hora que você perguntar para algum contador, você pergunta assim, você ser contador em Santa Catarina é fácil ou não? Então, assim, ó, a gente sempre diz assim que tudo que é lançado no governo federal ou qualquer mudança que vai ter, essa mudança começa por Santa Catarina, sabe? Um exemplo disso seria, por exemplo, assim, quando foi lançada a nota fiscal eletrônica. Vocês podem ver que o primeiro estado a trabalhar com nota eletrônica foi Santa Catarina. Depois de Santa Catarina foi o Rio Grande, depois foi Paraná. E eu digo isso com franqueza, porque assim, a gente já trabalhava com nota eletrônica há 5, 6 anos, daí daqui a pouco recebia uma nota fiscal lá de São Paulo, que era uma nota manuscrita. Sabe? Quando começou o Speed Fiscal, começou em Santa Catarina. Sabe? Então a gente teve que, nossos contadores, a gente é muito bem auxiliado por contabilidade, né? Então a gente tem que ter um contador confiável, que ele conheça o nosso processo, né? E ele venha e passe tudo essas informações novas, né? Por que também eu falo isso com franqueza? Porque eu vou dar um exemplo simples de como é difícil ser o empresário, o empreendedor, que quando começou, por exemplo, Speed Fiscal, NSN, que não vamos entrar muito nessa parte, mas um exemplo, eu recebia lá uma mercadoria, por exemplo, uma ferramenta da Tramontina com um código fiscal e a mesmo martelo, vamos dizer assim, que vinha da Famastil, vinha com outro código fiscal. Então, por isso que eu digo, é difícil, sabe? E por que foi difícil? Porque Santa Catarina que teve que ajustar isso. Quando passou por outros estados, já passou usando o termo mastigadinho. Para eles foi mais fácil. Então a gente sente essa dificuldade, né? Hoje, das coisas que está difícil na parte do empreendedorismo é a mão de obra. Hoje a gente está sofrendo com mão de obra. Com quem você conversar, está difícil a mão de obra. Está difícil a mão de obra pelo comprometimento, está difícil a mão de obra pelo aperfeiçoamento do pessoal não ir muito buscar o conhecimento e vir trabalhar naquela área já conhecendo. Então tem muitos ramos aí que a gente, às vezes, se um funcionário por um motivo ou outro sai, é difícil a gente recolocar uma pessoa capacitada naquele setor. Então isso é difícil. Você vê que interessante, você falou nota fiscal, a mudança, tudo isso você passando. Quando, né, a gente está fazendo as lives, está fazendo as palestras, tá, né, com os alunos, muitos têm a impressão e falam, o que eu abro como MEI para começar já a vender para o governo. E eles acham tudo muito complicado. E de fato ele é um pouco. Mas te ouvindo aqui, olha, existe uma tarefa que é muito antecedente e que é muito complicada também. E assim, às vezes, claro que isso tira um pouco o sono do empresário, mas às vezes é melhor que seja um pouquinho complicado, porque em tese tira um pouco da concorrência, né? Só sobrevive aquele que tiver o interesse mesmo em continuar, né? E veja só, a minha tarefa é tentar assessorar e fazer a parte mais técnica, mais jurídica, né, passar uma assessoria mais adequada para os meus clientes. Mas se for pensar mesmo, vocês atuam, né, de uma forma mais técnica muito antes. Né? Ele não é fácil, como todo mundo acha, eu vou abrir um MEI e estou saindo vender. Não é assim. Né? Você veja só, você está estabelecido há anos e mesmo assim você passa, vamos dizer, um cortado todos os dias, uma tarefa de estudar todos os dias, fazendo curso todo santo dia. Tá? Com quantos anos hoje, né? Mal lhe pergunte, né? Você é um cara novo ainda, mas você falou que está 30 anos já praticamente com o Sadlowski. Tem o Sadlowski, material de construção, hoje tem 32 e eu tenho 50. É um cara novíssimo e já tem uma bagagem, ou seja, desde 10, 12 anos já no comércio, então... Antes, na verdade, eu já então... Se eu contar aí, mas talvez hoje o meu pai até, vamos dizer, ia ter problema com... por causa de menor, porque a gente começou a trabalhar desde cedo. Mas claro, a gente atende a clientes, né, que colocavam as crianças às vezes na roça e tal. Ali era um trabalho pesado, né, algumas situações, só que eram realidades diferentes, vidas diferentes, né. Eu te digo porque meus pais também são empresários e eu lembro com 10, 12, não 10 não digo, mas 12, 11, 13 anos eu também lidava um pouquinho no comércio. Então,
aprendi a vender um pouquinho, aprendi a lida. E olha que na época eu já não gostava de fazer lançamento de nota fiscal. Eu achava um pé no saco isso, sabe? Porque é demorado, você tem que cadastrar produto, fazer todos os dias, verificar. Então, realmente é bem chatinho. Às vezes eu até gosto de brincar dessa parte burocrática, né? Que hoje a informática, os computadores, eles vieram para facilitar e complicar a vida da gente, né? Então, por que eu falo isso? Porque vamos dizer assim, claro que vamos dizer assim, o nosso volume talvez de venda era menor, mas nós tínhamos uma pessoa só que ela fazia entrada de nota, ela fazia pagamentos, fazia recebimentos e ainda ajudava a vender. Hoje, nós temos 3 para fazer essa mesmo, 3 a 4 pessoas, e às vezes dá apurado. Mas que já tem tudo um certo cuidado. Mas hoje você não precisa lançar uma nota, você importa ela pelo Espírito Fiscal. Importa, mas você tem que dar uma ajustada nos códigos fiscais. Mas eu vou te dizer, todo o mercado está caminhando para profissionalização. Hoje você não pode pensar muito em ser amador, né? Você tem que entrar no mercado, você tem que pelo menos estudar aquilo que você está fazendo, né? Nós estamos agora com uma nova lei de licitações e eu estou vendo uma mudança, principalmente na necessidade agora de prefeitos, gestores qualificarem aqueles que vão fazer a licitação, né? Gilmar já é uma pessoa que já participa da licitação, já passou por alguns pregoeiros, já passou por algumas situações, garanto eu, e já vivenciou pessoas que não estavam preparadas para exercer. E eu não vou falar com demérito nenhum, porque é uma realidade que ainda a gente vive, municípios pequenos vivem, é muito difícil você encontrar pessoas qualificadas para colocar nisso, só que a nova lei ela vem nesse sentido, olha, tem que qualificar e as pessoas que forem colocar o agente de contratação, a pessoa que for fazer, tem que estar um pouquinho mais qualificada e tem que estar habilitada. Até porque ele te ajuda, né? Quanto mais você tem na tua empresa pessoas habilitadas, eu garanto isso que você fornece curso para eles, você tenta vender um produto de forma técnica e você precisa pagar isso, né? E eu acho que hoje o meio empresarial ele está exigindo isso mais do que nunca. E não só técnica, venda, técnicas de venda, de atendimento, cada vez mais você tem que ser melhor, né? Com certeza, porque hoje na parte da vendas é que a gente às vezes fala assim, né? Até aprende isso num curso e até a gente mesmo como cliente, às vezes você não está comprando, vamos dizer, um produto pelo preço, você está comprando uma emoção ali, você bateu o olho, exemplo, vamos falar na minha parte lá de um piso, você bateu o olho no piso, você gostou, você comprou, né? Então ali, não foi só o piso que você comprou o piso, você comprou uma satisfação pessoal ali, você vai gostar desse piso lá, né? E como a gente trabalha com pessoas, eu vejo que nem na minha equipe, eu sempre falo para a minha equipe assim, ó, atenda bem o cliente, mas não é só o vendedor que fez o primeiro contato. A entrega. O vendedor tem que trabalhar bem, o entregador tem que trabalhar bem, porque às vezes não adianta o meu vendedor atendeu bem o cliente, vamos falar você, o meu vendedor atendeu bem você. Só que chegou na hora lá, o meu entregador entregou um produto que não condiz com o que você comprou lá na hora. O meu entregador, ele não colocou a mercadoria onde você queria. Vai desabonar o primeiro atendimento que foi feito lá. Então, eu sempre reúno a minha equipe, sempre falo isso. Vamos trabalhar em equipe, vamos desde o começo até o final, sabe? E claro que a gente tem, assim, essa satisfação, eu principalmente... a gente às vezes depara com muitos exemplos. Hoje chega cliente lá na minha loja e diz assim, mas escuta, você é aquele lá, aquele piazinho lá que ia fazer entrega lá na minha casa? Eu falei, eu mesmo, sabe? Mas você hoje está aqui? Eu falei, sim, lembra que a loja era do pai, hoje a gente está tocando a loja aí. Então, isso é uma satisfação. Daí ele chega e diz assim, não, eu trouxe o meu filho, eu trouxe o meu neto para fazer a compra hoje, né? Então aí a gente diz assim que a gente consegue solidar e eu digo assim, e isso tudo é com muito trabalho, com muita determinação. Eu sempre digo assim, com muita honestidade, vendeu, entregue o que vendeu. De preferência, sempre entregue um pouco a mais do que você... Então... Me diga uma coisa, você é apaixonado pelo que faz hoje? Eu acho que você tem que ser, né? Porque você
trabalha... Assim, ó, se eu dizer para você de uma paixão, eu até brinco assim com o pessoal, assim, que hoje eu também atuo no ramo de transporte, tenho caminhão no ramo de transporte. Às vezes o pessoal me faz essa pergunta e diz assim, Gilmar, você gostaria de estar aqui no escritório ou estar dentro de um caminhão? Eu digo, queria estar dentro de um caminhão, sabe? Só que, infelizmente, não tem como eu estar dentro de um caminhão e deixar todo o processo do lado, né? Às vezes tem gente que diz assim, mas Gilmar, você tem um monte de coisa aí para tocar e você é presidente da associação. Aí já vem numa outra parte que eu digo assim, por que eu sou presidente da associação, estamos à frente da associação? Porque a gente também tem que se doar o nosso tempo e fazer alguma coisa pelo social, sabe? Eu digo assim, isso eu digo de uma associação comercial, eu digo de qualquer grupo que ajude as pessoas, uma comunidade, você ser um líder de comunidade, você ser um presidente de uma igreja, você trabalhar dentro de uma comunidade em geral e você doar o que é mais precioso hoje para você, que é o seu tempo, né? Então tudo isso é válido. E eu digo assim que isso você aprende e você aprende com as pessoas que você convive ao seu redor. Eu, na associação comercial, além de estar agora diretamente 8 anos à frente da associação, 4 como vice, 4 como... Eu já fui 2 vezes tesoureiro, há 10, 12 anos atrás. Aí já fui tesoureiro da associação também. Já participei de outros clubes também, como Lions. E eu digo assim, é muito gratificante, sabe? E é uma aprendizagem. Para quem está ouvindo, né, ser presidente hoje, olha, é um papel, assim, porque é de graça. O que eu vou ganhar? Bom, o Gilmar hoje já é um empresário consolidado, ele não precisaria nem estar fazendo muito esse network, né? Para nós que somos novos, o importante é fazer esse network, essa relação com as pessoas, você conversar. E eu digo que o network às vezes começa, como você já comentou, dando um bom dia, né? Seja para o teu vendedor, bom dia, bom dia. Isso é você criar conexão, né? A conexão se faz imediata, às vezes com um bom dia, aquele básico, né? É mais ou menos assim, isso vem de encontro, né, Kleber, com o que você dizer assim, faça para as pessoas o que você gostaria que fizesse para você. Né? Então, se você gosta de receber um bom dia, dê esse bom dia primeiro. Primeiro faça. Depois queira cobrar. Mas é interessante, porque olha, está à frente hoje praticamente 8 anos, uma atividade que praticamente é só dedicação e suor, né? E ainda fazer a parte contábil, meu Deus do céu. Mas assim, como eu disse, né? Só que tem assim, mais satisfações. Você vê a nossa associação hoje, ela está numa ascensão, ela vem crescendo, ela vem desenvolvendo. Hoje nós estamos aí com uma tão sonhada nossa sede que nós estamos construindo, que lá, quando eu era vice-presidente do Eurides Varela, ele conseguiu, através do Conselho da Prefeitura e da Câmara dos Vereadores, fomos agraciados com o terreno, começamos a construir, né? Não vamos conseguir terminar esse ano, como era o projeto, devido a esses 2 anos de pandemia, aí atrapalhou bastante. Foi eu digo assim, foi uma experiência nova para todos, né? E eu à frente ali da associação, muitas vezes assim a gente se deparava com aquela situação do empresário ligar e dizer, olha o que eu faço, meu comércio está fechado, meu produto está vencendo, né? E a gente assim, correndo atrás, conversando com o poder público, conversando com militares para ver o que a gente podia fazer. Hoje a associação comercial, ela está ligada direto à Facisc, que está lá em Florianópolis. Eles estavam lá usando o termo brigando também pela classe empresarial. Tanto que prova disso que Santa Catarina foi um dos primeiros estados a abrir o comércio antes, né? Sim. Teve menos restrição, mas isso graças então a todo um contexto de trabalho aí que envolve, queira ou não queira, que nem a gente sempre diz assim, nós na associação comercial, a gente é apartidário, mas às vezes a gente queira ou não queira, como tudo na vida, você depende um pouco da política, né? Política, na verdade, eu sempre digo... Uma política saudável, né? A política é todo ato de comunicação, né? Isso. O que hoje a gente faz, né? Você é político. O que nós estamos fazendo hoje é transmitir alguma coisa. Isso é política. E o que eu senti, né, na época ali, que a gente perdeu um pouco da comunicação, né? A gente foi se distanciando de algumas pessoas e alguns atos começaram a vir de cima para baixo, sem conversa, sem nada. De fato, todo mundo ficou um pouco assustado e assim, eu acho que a nossa região, né, pelo menos, né, eu lembro bem que os empresários,
todo mundo com máscara, exigindo, muito forte, rigoroso, né? Porque assim, precisavam continuar, né? Você que está ouvindo hoje, que é empresário, fique 15 dias sem faturar nada. Tem empresas, por exemplo, fatura, sei lá, 10 milhões, por exemplo, num dia, né? Vamos usar um exemplo aqui que talvez alguém saiba. Mas se você fica fica 15 dias, talvez você não tenha esses 150 milhões para te acudir, porque você vai ter todas as despesas depois. Né? Você não vai ter caixa para isso, né? Então é complicado. Em tese, né? Em tese, o empresário teria que ter uma gestão pensando uma projeção de, tenho 6 meses de caixa para aguentar a empresa. Mas a gente vê que não consegue manter isso, né? Essa projeção. E principalmente aquele que quer abrir uma empresa nova, ele mais tira do que coloca. E às vezes teria que ser o contrário, ele mais colocar do que tirar. Aí nesse ponto eu também falo assim por a experiência que a gente tem na associação comercial e pelos dados que hoje mostram. Quando você vai abrir hoje uma empresa nova, não pense que você nos primeiros 6 meses, e eu adiantaria até 1 ano, que você vai começar a ter lucro. Depois de 1 ano, às vezes dependendo do porte do investimento, depois de 1 ano ou mais, que você vai começar a ter lucro. Né? Então, assim, você primeiro vai ter que investir, trabalhar e vamos dizer assim, ter um capitalzinho de giro para você ir mantendo, mas você vai ter retorno bem depois. O que eu quis dizer com números? Hoje a gente sabe que a empresa, uma pequena MEI, ou uma empresa que ela abre no Simples, né? Como uma microempresa, ela só vai se consolidar no mercado após 6, 8 meses. Tem muitas empresas, infelizmente, eu disse por isso que é uma pena, tem muitas empresas que fecham no primeiro ano. Sabe? Quando elas passam do primeiro ano, a gente já vê assim, não, agora ela consolidou. Sabe? Então, às vezes, é por isso assim, que a gente pensa assim, às vezes, a pessoa mal preparada, ela abre uma empresa, entra, que nem, por exemplo, assim, entrou um dinheiro de uma venda, aquele dinheiro você não pode gastar, porque aquele dinheiro é uma pequena parte, talvez 10 ou 15% que sobrou. E daquele 10, 15% você tem que ainda pagar o teu custo operacional, que seria as tuas despesas, água, luz, enfim, funcionários, às vezes um aluguel. Daí, de tudo aqueles 15, que nem eu digo assim, vamos pegar um bolo, você tem o bolo inteiro, daquele bolo você vai ter que cortar várias fatias para pagar talvez te sobre uma pequena fatia. E às vezes, eu vou dizer assim, às vezes não sobra. Eu às vezes digo assim que... Às vezes você vai trabalhar para pelo menos manter o teu negócio. Só vai manter. Sim. Não, eu te falo, e assim, é interessante que você comente sobre isso, porque quando eu atendo, às vezes eu já atendi agora, né, mais de 1000 pessoas no Brasil todo, e vários MEIs, né, iniciando as atividades, querendo partir para o mundo das licitações. Eu sempre falo que a licitação é um bom caminho, só que assim, não é imediato. Porque se você precisa preparar a tua empresa para assumir responsabilidade, uma licitação você não vai ganhar do dia para a noite. Porque às vezes você não vai ter preço, você não vai ter fornecedor. E participando, eu vejo como as empresas baixam o preço lá embaixo, né? Eu não entendo, às vezes, né? Eu já estou um tempo na área, eu não entendo o que elas ganham com isso baixando, se às vezes não vai ter lucro, né? E você tem que ter lucro na operação, porque você tem tudo por trás. Então, assim, para quem vai iniciar no mundo da licitação, quer vender para governo, cara, entra para ver se tem lucro. Se não tiver lucro, e assim, de 10 licitações, às vezes você vai ganhar uma, e é normal. É normal. Só que assim, o volume é mais interessante, sim, né? Mas assim, vou talvez fazer uma complementação por experiência aí. Sim, com certeza. Eu já participei de muitas licitações, e eu mesmo participei, às vezes vai outras pessoas, vai minha esposa, vai funcionários, mas eu já participei de muita licitação. E às vezes, na hora ali, a gente pensa assim, eu sempre digo assim, eu sou uma pessoa bairrista, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? Se tiver um concorrente aqui da cidade, eu chego num valor. Quando é um concorrente de fora, para não deixar ele entrar, eu vou até o meu limite. E às vezes eu troco 6 por meia dúzia e não ganho nada.
Só que daí assim, ó, às vezes, quando eu faço esse de eu não ganhar nada, porque num produto ali que a gente participa com vários, num produto ali eu tenho, vamos chamar de uma gordura. gordurinha. Eu tenho um pouquinho de sobra naquele produto, então eu acabo perdendo outro. Mas volto a dizer para você, sou bairrista. Se for um que eu não chamo de concorrente, eu chamo às vezes até de parceiro de negócio, se for da cidade, vamos num preço até que eu consiga ter lucro. Que eu não pague para vender. Mas se for um de fora, eu confesso a vocês, eu já paguei para vender. Isso é interessante, até porque eu não tinha essa informação. Porque assim, agora, infelizmente, as licitações vão ser todas eletrônicas. Então, talvez essa emoção no presencial, porque isso no presencial... Sim, no presencial é outra pegada, é outra... E assim, uma opinião sua. Acha que vai ser melhor o eletrônico do que o presencial ou não? Porque o presencial é mais fácil de vencer, vou te falar. Porque vem menos empresas, mas também abre a possibilidade de você também expandir. O presencial é, como você falou, menos empresas... o olho no olho ali, você sente a fisionomia da pessoa, você às vezes consegue ver até que ponto ele vai chegar, ou você sente como é que ele está ali, né, para ver até que ponto você vai chegar. Claro que eu vejo como dois motivos. Isso é opinião pessoal minha. Sim, né? mas estou dizendo, essa é a opinião pessoal minha. Essa parte de abrir o leque para vir de fora e muitas licitações, eu uso um termo assim, daqui a pouco vai começar a vir muito paraquedista, né? Então, assim, o que acontece? E eu falo, tomar muito cuidado justamente disso aí, porque a pessoa quer muito se aventurar, e não é o mercado para se aventurar. Então, assim, porque às vezes, assim, eu vejo que nem eu, no meu ramo, que depende de entrega, que às vezes eu não consigo mandar a minha mercadoria via correio ou via uma transportadora, então eu tenho que ver o seguinte, se eu participar de um raio aí de 100, 150 quilômetros, 200 quilômetros da minha loja, é inviável. Mas daqui a pouco, assim, uma pessoa que trabalha num ramo aí de escritório, se ele for preciso mandar papel, caneta, mandar 200, 300 quilômetros, se ele tem margem para isso, manda, sabe? E aí vem mais uma coisa assim que a gente fala, né? Você está em Santa Catarina, se eu for vender para outro estado, tem diferença de tributação. Então você tem que cuidar com essa parte. Né? Eu, francamente, por experiência, às vezes, no meu ramo, que é material de construção, que é material mais pesado, material assim, às vezes eu acabo não participando, quando é uma empresa fora, porque se eu tiver que deslocar um caminhão para fazer uma entrega, uma coisa assim, o meu custo não tem como. Então eu não vou conseguir concorrer com o local. E assim, as licitações hoje para a empresa, é interessante a participação? Hoje é melhor o mercado privado do que a licitação? Porque se a licitação ela te dá uma projeção pelo menos de um pré-contrato futuro, né? Uma projeção que pode vender, né? Eu sempre falo que você ganha uma ata, você não vai talvez entregar tudo, né? Sim. Vai entregar talvez uma boa parte daquilo. Mas assim, eu diria para você que a gente deve participar, eu levo isso comigo, que a gente deve participar mesmo. Por quê? Porque se você não participar, você, às vezes, que nem eu digo assim, às vezes eu vou ali na prefeitura, na nossa aqui, participei lá de uma presencial, participei de uma online, só o fato de eu estar ali tentando abaixar o preço e quem vendeu por um preço menor, eu já ajudei a prefeitura. Então assim, eu não ganhei nada, eu não fiz a venda, mas eu ajudei o meu município. Então, volto a dizer para você, eu sou bairrista, então eu ajudo, né? Você vê que é interessante, né? Você falou que o município ganha com isso. A gente tem agora, está trabalhando um projeto também, um outro projeto novo, que é justamente qualificar empresários em municípios. Mas o município bancando esse tipo de custo, ou seja, porque as licitações vão ser eletrônicas, nada mais justo do que o município mesmo qualificar os seus empresários para participarem. Mas isso é injusto. Mas assim, cada produto que vende dentro do seu município retorna, né? Vai vir indiretamente, vai vir a tributação, o município aumenta a arrecadação e permite que o empresário venda para outro município, aumentando mais ainda. Né? Só que precisa essa qualificação, né? Não, precisa essa qualificação e daí isso que você disse de o empresário de fora veio vender aqui, daí lá o daqui vai vender fora. A gente diz assim, mas vendo aquele todo mundo ganha, né? Porque assim, por que eu disse que a prefeitura ganha? Porque a prefeitura acaba, as prefeituras tendo mais pessoas concorrendo,
com certeza o preço vai abaixar. Vai. O preço abaixando, a prefeitura vai pagar menos pela compra. Então, né? Claro que se conseguindo ficar no município, a prefeitura vai ganhar mais vezes, porque ela ganhou na compra, daí a hora que emitiu a nota vai ganhar, vai ter ali o imposto e, vamos dizer assim, o nosso comércio local vendendo mais, vai gerar mais emprego, vai gerar isso aqui. Então é uma cadeia, né? É uma corrente que a gente diz, né? Exatamente. Todo mundo vai ganhar. E falando um pouco sobre licitação, os empresários te comentam alguma coisa porque às vezes deixam de participar? Se é medo? Se você já deixou de receber um dia do poder público? Levou calota alguma vez? Não, eu nunca assim. Já aconteceu em épocas bem passadas aí, mas isso é coisa de, vamos chutar bem para trás aí, 15, 20 anos, da gente demorar para receber, e como tinha uma inflação alta, a gente assim, né? Mas olha, hoje eu até digo assim que tudo, hoje como as prefeituras, elas também são muito fiscalizadas nessa parte, né? E você sabe muito melhor que isso como funciona, né? Então, eu vou dizer assim, que como a prefeitura é muito fiscalizada e tem que ser tudo muito certinho, eu diria para você que dos 10 anos para cá, o pagamento sempre é rápido. Eu até digo assim para você, hoje, menos de 30 dias, às vezes tem coisas que a gente entrega lá, a fatura, com uma semana, 10 dias está recebendo. Então nós não temos esse problema de não recebimento. Veja só, eu quando comento essa situação, eu falo ainda também que seria uma bobagem hoje acreditar que talvez você teria... você não receberia, talvez para obras, né? Eu sempre comento que obras, porque às vezes a própria empresa falha na prestação, não entrega, você precisa fazer uma medição, não passou, aí você abre uma discussão se de fato está se entregando. É mais fácil ter prejuízo na iniciativa privada, se você vende fiado, vamos dizer assim, é mais fácil você não receber na iniciativa privada do que do público. Com certeza, do público você tem uma segurança bem maior. Questão de participar. Eu conheço um empresário amigo meu que às vezes ele diz assim, eu não participo porque daí vai lá e vem gente de fora e daí acaba vendendo muito barato, não ganha e tal, né? Mas, eu digo assim, tem que ter uma opinião dele. Tem que ter um pouco de resiliência, né, para ficar participar. Mas eu acho assim, né? eu digo assim, se você não é visto, você não é lembrado. Então, se vai lá, chega, até entender, né? Até porque, né, a gente, claro, vai mudar agora um pouquinho, mas as dispensas, contratações diretas, às vezes acontecem justamente por você ser lembrado. Sim. Né? Se você realmente está num cantinho, porque assim, as dispensas hoje vão partir para o mundo eletrônico, mas antes elas têm ainda, nós estamos vivendo, elas são, né, de comunicação, você pode vender pelo menos, e é um faturamento que entra no mês, né? Que às vezes te salva alguns boletos. Sim, e eu digo assim, que nem a gente às vezes, que nem, por exemplo, eu já participei de licitação, vendi lá para Mafra, né? Um exemplo, cidade vizinha nossa. Daí aconteceu lá que alguma pessoa dentro lá viu, a empresa aqui de Itaiópolis veio e entregou, o Sadlowski entregou, eu vou lá ligar para ele, na dessa ele entrega um materialzinho para mim também. Sabe? Então, às vezes, assim, é que eu digo, então, eu sempre tenho essa visão assim, eu vendi para a prefeitura com uma margem menor, talvez, como eu brinquei lá atrás, lá, trocando 6 por meia dúzia, mas eu vou ganhar numa venda futura, né? Num atendimento depois. Você fez o relacionamento, o network. Eu fiz o network, eu fiz a minha propaganda, né? Então, eu digo assim, como eu disse também, né? Você não espere que sempre você vai ganhar, né? Às vezes você vai trocar, às vezes você ganha e, infelizmente, pode perder. Mas é interessante que você fale isso, porque realmente muda um pouco a visão. Porque é uma experiência tua, uma experiência na prática, até para que as pessoas não se frustrem tão fácil, né? Acho que você tem que ser mais resiliente, participar. Você ganha mais não do que sim. Eu não, assim... eu desconheço alguém que fala, olha, eu ganho todo sim. Não, acho que você ganha mais não, ainda mais sendo vendedor, sendo, né? Como vendedor a gente sempre fala e até escuta sempre assim, né? Que quando você vai fazer uma venda, o não você já tem. Né? A pessoa te dizer não é o mais fácil. Você tem que ir buscar o sim. Né? O que eu acho legal também, eu sempre brinco, que você vender para o poder público, o legal dele é que o poder público faz o marketing. Ou seja, ele faz o marketing invertido. Você precisa fazer o marketing para colocar a tua loja para vender produto. O poder público faz o marketing para poder comprar. Você entende?
E as empresas que às vezes estão iniciando, e assim eu te falo, porque o marketing não é barato para você colocar a tua empresa. Você gasta um valor mensal, gasta em publicidade, às vezes é 2, 3, 4, 5 mil. E o poder público às vezes faz esse invertido. É interessante, né? Pensar dessa forma, né? Sim. Gilmar, tem algum arrependimento na vida? De forma profissional? Olha, de forma profissional, eu diria que não, porque se a gente dizer em arrependimento é alguma coisa que a gente errou. E eu já digo assim, que o que você erra, você tem que aprender com os erros. E quando você cai, você tem que levantar de novo e levantar mais forte. Então, se eu dizer assim, se eu tenho arrependimento, não. Eu já errei. Errei. Mas eu tenho que pegar esses erros e aprender para não errar novamente, e quando levantar mais forte. Então, não. Mas de fato os livros, a vida, surgiram só de erros, né? Sim. Eles não surgiram de acertos. Se você tivesse uma vida acertada, você não teria, por exemplo, produtos resolvendo algumas coisas. Sim. Porque eles surgem de erro de alguém, né? Com certeza. Né? Questão de produtos. Às vezes eu digo assim, que nem isso acontece no meu comércio, acontece no comércio de cada um de vocês ali. Você às vezes compra algum produto que a gente usa o termo encalhou, você não vendeu. Daqui a pouco você perde aquele produto, sabe? Isso é um erro. Você comprou pensando que ia vender e não vendeu, né? Você vai ficar a vida inteira se lamentando porque perdeu aquele produto? Não vai ficar. Daqui a pouco esses tempos atrás, fiz lá na minha loja, lá, eu acabei tendo coisa lá que ou eu faço doação ou vai para ferro velho e tira de lá para você nem ficar mais pagando. Né? Faz parte? Faz parte. E me diga uma coisa, você tem alguma coisa que gostaria de ter sabido antes de ter executado? Por exemplo, alguma falha muito grave? Ou praticamente as coisas foram alinhando com o tempo normal? Não, aqui nem eu disse, sim, a informação ela sempre é boa, né? Às vezes, claro, se a gente tivesse lá a informação, como eu citei, do produto, viesse um concorrente e falasse para mim, não compre tal coisa porque isso não vende, né? Ou vamos falar também uma coisa que eu gosto muito, caminhão, não compra essa marca ou não compra esse modelo porque isso aqui não funciona. Acontece, sabe? Tipo, um exemplo que você falou uma vez de um arrependimento, eu uma vez comprei uma máquina que na época a gente era uma pá carregadeira, a gente sempre carregava na pá. Comprei aquela pá carregadeira, quando eu comprei vieram falar, olha, você comprou a pior que existe no mercado. Né? Mas ela me atendeu por um tempo. E da hora que eu pude, eu melhorei e troquei. Sabe? E só que, vamos dizer assim, ela me deu retorno, mas ela me levou muito dinheiro em quebra. Né? E daí não existia peça, porque era uma coisa importada. Na época, isso eu estou falando, hoje você conseguir uma peça importada é fácil. Mas vamos voltar 20, 25 anos atrás. Não era fácil conseguir alguma coisa que... Isso é verdade. E me diga uma coisa, e o Gilmar do futuro? O que pensa o Gilmar do futuro? Olha, o Gilmar do futuro... A empresa... O que vai acontecer? Olha, a gente sempre, que eu digo assim, o Gilmar do futuro, se eu dizer para você que eu quero ficar mais 40, 50 anos no mercado, eu quero ficar, sabe? Se eu vou conseguir, não sei, porque a nossa vida é incerta, né? Mas a gente está trabalhando para aquilo. O que eu ia dizer assim, não é certo? O mercado ele muda, então vamos dizer assim, você tem uma previsão para 2, 3 anos, não consegue ter uma previsão para 10, né? Mas só que para você se consolidar no mercado, você vai ter que sair sempre. Mudou a tendência, você vai ter que mudar junto, né? Você não pode parar no tempo. Então, acho que sim, para a gente, o Gilmar do futuro é cada vez mais aprendendo, estudando, procurando informação, porque hoje a gente vive num mundo de muita informação. Muito. A informação, ela tá fácil, você consegue pegar ela, mas muitas vezes a informação ela tem que ser bem filtrada, porque assim como tem informação boa, ela tem informação ruim. Né? Eu digo que nem, por exemplo, já falando mesmo de uma empresa e de uma vida, que nem, por exemplo, nossos filhos aí, assim como eles verem coisas boas, verem coisas ruins. Nas empresas é o mesmo conceito. Né? Você pode filtrar alguma coisa lá que pode ser bom, vamos dizer daqui a pouco assim, a minha empresa, eu vou tentar consolidar ela, vou fazer um remanejo aqui, vou aumentar, vou melhorar isso, vou melhorar aquilo. Daqui a pouco não pode ser que isso não acerte, sabe? Então, tem que ter muito cuidado isso aí.
às vezes você tem que tentar manter e ir subindo um degrau por cada vez, não querer subir 5, né? É bem certo você falar sobre o futuro, mas eu diria que para você ter um futuro bom, primeiro você tem que ser otimista, acreditar em você mesmo, acreditar na sua equipe e determinação e dedicação, né? Legal. Gilmar, estamos caminhando para o final. Tem algum conselho hoje para quem quer abrir uma empresa hoje? Alguma coisa que você fala, olha, isso aqui você não pode deixar de fazer, isso aqui você tem que tomar muito cuidado. Olha, eu diria assim, para quem está abrindo uma empresa hoje, volto a falar, não pegue todo o dinheiro que entra e use. De preferência, abrir uma empresa, você abre a empresa, tudo que entrar você deixa ela como caixa, como capital de giro. Não mexa naquele dinheiro. Aquele dinheiro entrou, separe um prolabore teu, some, e é o que eu digo, vocês vão ver o que eu estou falando, que primeiro você vai pagar os teus colaboradores, se sobrar você vai pegar o teu prolabore, tem mês que não vai sobrar, é normal, né? E conheça o que você está trabalhando. Tem muita gente que às vezes poderia chegar aqui e dizer assim, estude o mercado, estude não sei o quê. Eu sou um pouco contra esse negócio de estudar o mercado, porque eu digo assim, às vezes ninguém está aqui para inventar a roda. A roda já foi inventada. Então você vai assim, eu quero dizer assim, às vezes você vai abrir um ramo, eu vou fabricar tal coisa que já existe. Pô, mas tem 3, 4 fabricando. Quer dizer, fabrique. Se você fabricar com determinação, com vontade, e você gosta daquilo que você está fazendo, olha, você tem muita chance de crescer no mercado. É muito grande, né? A gente hoje tem 200 milhões de habitantes. Isso, É muita coisa. É muita gente. E daí assim, como você falou, hoje você às vezes vai fabricar um produto, ou vai vender um produto, comercializar um produto, que às vezes você nem vai vender no teu município, você vai vender esse produto para fora, né? Que hoje está muito fácil com a era da informática, aí, com o sistema de distribuição. Eu, como volto a dizer, eu sou bairrista, então hoje eu vejo assim como Mercado Livre, essas coisas assim, eles estão entrando e pegando a nossa fatia, né? Como eu comentei, pegando a nossa fatia do bolo. Por quê? Porque está fácil. Vamos desanimar com isso? Não. Vamos tentar vender o nosso produto, vamos mostrar que talvez o corpo a corpo ali, você vender, o contato que você tenha humano, porque quer não queira assim, que nem você falou, a informática, a pandemia, ela afastou as pessoas. Só que as pessoas, e todo mundo gosta talvez daquele ou contato humano, ou você conversar com uma pessoa, que é diferente de você conversar com uma máquina, né? Sim, com certeza. Então isso tem que existir. Só fazendo ali uma colocação, talvez um pouquinho fora do contexto, que a gente falou lá atrás da pandemia, eu digo assim, que nem na pandemia, nós, através da associação comercial, a gente fazia uma reunião presencial, às vezes se deslocava, perdia o dia inteiro, e você ia lá numa reunião e participava 5, 10 presidentes de Santa Catarina ou do Planalto Norte. Hoje nós fazemos uma reunião online, nós não temos aquela parte presencial, mas daqui a pouco participa 100. E daí você consegue escutar a ideia de 10 ou 5 ou 20, que tem um momento de fala, né? Então, por exemplo, assim, é bom o contato humano? É bom, tem que ter, sabe? Mas às vezes o online você abre um leque, abre uma possibilidade bem maior. Então, o que eu digo assim, quem vai investir agora, finalizando, né? Quem vai investir, invista com determinação, com os pés no chão, né? Firme e consolidado, e principalmente goste do que está fazendo. Não invista numa coisa que não gosta. Você tem que investir quando você tem amor, quando você tem determinação, você gostou de fazer a coisa, aquilo vai dar certo, porque você gosta. Eu acho que eu vou encerrar, né, com esse comentário, com esse agradecimento do Gilmar. Eu agradeço, o convite de você participar do nosso podcast. A ideia é justamente trazer essa tua experiência, trazer esse tipo de vida, porque a maioria das pessoas aí estão iniciando também. E é legal, né, para as pessoas que não te conhecem, inclusive que são as da cidade também, algumas que não te conhecem, apesar do Gilmar, né, acho que quem não conhece o Gilmar tá louco, né? Mas é legal, né, eu vi essa troca de informações, né, até mesmo eu não tinha todas elas, né, então eu agradeço o convite e espero que você volte mais e mais vezes aqui no nosso
podcast Você Licitante. Então tá jóia. Legal? Agradeço aí as suas palavras, agradeço. E digo assim, também encerro com que se alguém tem alguma ali, procure também a nossa associação comercial, né? Ali você pode ter uma troca de informações. Vou fazer até um comercial aqui, né? Se você está entrando no ramo, se afilie. Vai lá, se associa da nossa associação comercial, que eu sempre digo assim, a troca de experiências ela vale muito, né? Como aqui hoje a gente está aqui conversando, espero que eu tenha transmitido alguma coisa, né? Que sirva para quem lá. E novamente aí agradeço o convite aí pela oportunidade de estarmos aqui. Isso aí. Abraço a todos. Valeu!